cara, vamos lá. Aí a origem vamos lá, do crime organizado no Rio de Janeiro. É que aqui, vamos lá, em São Paulo a gente tem o PCC. Certo. Né? Lá no Rio a gente tem o CV, tem o Terceiro, tem o ADA, não sei o quê, tem outras paradas. Certo. Né? Mas a origem deles é semelhante? Qual que é a relação entre a criação desses novos comandos? Você tá falando... cara, o que tem de parecido na formação do Comando de São Paulo e do Rio de Janeiro é que os dois surgiram dentro de cadeias, certo? Uhum. No caso do CV, lá no Cândido Mendes. E os dois surgiram porque os caras tiveram contato com direitos e ideias que organizavam os presos. No caso do CV, a Lei de Segurança Nacional, a LSN, né, que foi colocada na época da ditadura, ela não diferenciava o assaltante comum de banco do assaltante que tinha um lado político, que fazia parte de uma organização de esquerda, que, enfim, foi pra luta armada. Uhum. E esses caras ficaram presos no mesmo lugar. E porque a ditadura achava que os presos comuns absorveriam os presos políticos e acabariam com os caras. Na verdade, o que aconteceu foi tipo o contrário. Os presos políticos ensinaram os caras a se organizar, mas não que os caras também fossem perdidos. William da Silva Lima, o professor que é fundador, era um cara extremamente inteligente, lia bastante, ele organizava assaltos a banco. Então foi meio que uma troca entre os caras. E aí, cara, ali tinha a Falange do Fundão, que depois virou a Falange Vermelha e veio a ser o CV, e tinha a Falange Jacaré. E tem outras falanges que eram grupos. A Falange Jacaré, que veio a ser o terceiro comando. Tá, tudo mais ou menos na mesma época. Isso nos anos 70, mas não é o terceiro comando puro, tá? O terceiro comando é uma outra organização. E esses caras vão se desfazer depois, no início dos anos 2000, aí e vira o terceiro comando puro. Né? E esses caras saem de lá e eles começam a aparecer. E aí, cara, na época tinha um cara que era considerado o rei do pó no Brasil, que era o Toninho do Pó, o nome do cara. Mas o nome dele era Antônio dos Santos Nicolau, né? O Toninho Turco, o apelido dele. O cara foi investigador de polícia, trabalhava na alfândega e trazia pó pra cacete pra cá. Mano, ele pegava a caderneta de fiado com o homem, com o Escobar mesmo. O Escobar veio no Rio de Janeiro várias vezes. Tem foto do Escobar na frente do Cristo Redentor. E, cara, esse cara, ele é executado ele morre em um determinado momento numa operação da Polícia Federal. E o segundo, na escala que mais pegava pó dele, era o Cid Acari. E aí o Cid Acari institui lá em Acari a franquia de ocupação, que é o modelo que a gente chama de vender substâncias ilegais no Rio de Janeiro. E aí, cara, os caras saem de dentro da cadeia do CV, abraçam o negócio e os caras vão eliminando tudo quanto é quadrilha e montando suas bocas, mano. Os seus cafofos lá, os seus quartéis generais. E o terceiro comando vai fazendo a mesma coisa. Aí chega um momento ali no final dos anos 80, em que acontecem essas guerras da Rocinha, da Santa Marta e tal. Os caras conseguem dominar o crime dentro dessas comunidades, dessas favelas. E aí o governo e a polícia começam a dar respostas para esses caras aí. Essa é a primeira geração. Uma segunda e terceira geração já veio o Marcinho VP, Fernandinho Beiramar, Orlando Jogador, que eram uns caras muito mais violentos, muito mais empreendedor, muito mais pesado. Eles não tinham aquele romantismo, vamos dizer assim, que antigamente aqueles bandidos que ainda pensavam ideologicamente em ajudar a população e tal, tinham. Aí esses caras ficam mais violentos. Entendi. Poderia ter um início no Rio, o crime organizado, poderia ter tido um início parecido com o de São Paulo. Vamos lá, o jeito que se desenvolveu com mais de um comando acontecendo e tal, diferente de São Paulo que tinha só o PCC, poderia ter acontecido no Rio também? Ou não, no Rio tinha um cenário que não tinha jeito, ia ser uma parada meio guerra? Cara, porque assim, ó, no Rio de Janeiro... Isso é uma pergunta bastante interessante. Já fizeram essa pergunta bastante pra mim. Por que o comando daqui de São Paulo, ele tá sozinho e lá no Rio de Janeiro formou-se várias? Cara, é porque aqui se formou outras também. A CRBC, o Comando Revolucionário da Criminalidade, Brasileiro da Criminalidade. Formou-se o terceiro comando da capital. Mas o PCC conseguiu acabar com todos, entendeu? Ele era tão hegemônico que ele foi acabando com todos. Porque a relação do organizado no comando é uma relação quase que de sangue mesmo. Os caras, a princípio, eles faziam batismo cortando um pedaço do dedo e jogando sangue num copo e o cara tomava com cachaça, que era tipo um pacto de sangue. Tem uma ligação muito interessante, que é uma ligação do GG do Mangue e do Tiriça,
pro NEM da Rocinha. Daqui, o Tirice e o GG do Manga, eles ligam pro Ney da Rocinha, é um assessor do Ney lá, o comparsa do Ney que atende, aí o Tirice fala pra ele, é o seguinte, aqui é a palavra final do comando, eu não vou falar com funcionário aqui não, ou você passa pro chefe ou já era. E aí os caras vão falar com o Ney da Rocinha, que na época era dos amigos, ADA. E aí, cara, os caras já falam, pô, eu conheço o Fernando, tal, pô, tá ligado, Fernando? Não preciso falar que Fernando que é, né, mano? Fernando muito famoso no Rio de Janeiro no final dos anos 90 e início dos anos 2000. E aí os caras estão tentando negociar para começar a vender pro NEM. Só que o NEM fala assim, não, mano, eu não sou CV, eu sou ADA, mas aqui eu não tenho problema com os caras, não. E tem cara que é CV que vira DA, DA que vira CV. Então as organizações criminosas no Rio de Janeiro, tirando agora o terceiro comando puro, elas tinham uma parada mais de troca de camisa, assim, ó, mano, já não tá servindo mais, eu vou pra outro, o muro tá baixo, os caras chamam, né? Aqui em São Paulo já não teve essa relação com a organização criminosa. O primeiro comando é assim. Então, por exemplo, o primeiro comando ele chega no estado, chega em Rondônia. Ele chega com tudo. Você tem que se filiar, você tem que virar irmão, igual os caras falam, se batizar pra você ser do negócio. O CV não, o cara adota o selo dos caras. É como se eu adoto o material dos caras e a camisa dos caras, mas eu não sou, tipo assim, o Marcinho VP, ele não manda no... Ele não mandaria no cara lá do Mato Grosso, não mandaria no cara de Rondônia, entendeu? Entendi. Tá. Então, nesse sentido, o PCC é muito mais, sei lá, rígido. Estruturado. Rígido, né? Eu falo. É. Acho mais rígido. Entendi. Tá, e porque, vamos lá. A gente tem vários outros que são, tem vários outros comandos no Rio, que são grandes também. Então, a gente tá falando de CV, aí tem o TCP, tem o ADA, TDA. E é isso. Tem esses três e a milícia. E o jogo e as do bicho. milícias, né? E as milícias. Tem uma penca. E o jogo do bicho. Mas as milícias, meio que todo mundo não fala. As milícias. Tipo, eles brigam entre si também, que nem o. Nossa. A gente teve uma fase lá que o Eco, né? Que é um miliciano muito famoso, ele começou a costurar, ele conseguiu costurar vários acordos entre várias milícias, que elas pararam de brigar um pouco. Mas depois que ele acabou morrendo, né? Numa operação da polícia, acho que em 2021, aí desfez esses acordos e virou uma briga pesada lá no Rio de Janeiro, né? Tanto Nossa, que 2021 já estava fora de lá fazia tempo. Hoje você não consegue muitas vezes diferenciar o que é narco do que é milícia, tá ligado? Você não consegue mais diferenciar de tanta briga por território que tem. O Pimentel falou isso aí, que o lance os caras já não tem mais vamos lá, a milícia, se tiver que vender droga, vai vender droga. Sim. Né? Não tem mais uma ética, sei lá, esquisita ali no meio que era. Porra, droga a gente não mexe, não tem isso, né? Não existe. Não existe mais. Até porque a milícia passou pouco tempo fazendo isso, né, na verdade. Depois os negócios foram indo pra parte mais informal, pra parte mais pesada, e os caras passaram a fazer tudo que dá dinheiro, velho. E os traficantes evangélicos, cara? Putz, isso aí é uma fita, né? Isso é uma pira, meu irmão. Isso é uma parada exclusiva do Rio de Janeiro? Cara, a gente só tem que tomar um pouco de cuidado, assim, pra falar de... Esse termo, ele ainda tá meio confuso, assim, tá? Ele tá meio confuso. A teóloga Viviane tá trabalhando com isso, o Bruno Paes Manso. Tem gente que tá usando o termo narcopentecostalismo e tal. Nossa! O narcopentecostalismo é muito louco. Narcopentecostalismo. É até irmão. difícil de fazer isso daí. Sinistro. Eu vou precisar de um tabaco, Vitão, depois dessa, tá bom? Então vai lá. Aí, cara, o que acontece? Não, é assim, ó, o Igor. A princípio, o que acontecia nos anos... o crime sempre foi religioso, tá, mano? Tá. Porque o crime é uma atividade de alto risco. É igual policial. Ué, não tem a história... Tem o Zé Pequeno lá, né? Sim. Que vira Zé Pequeno e tal. Só que como muitos dessas comunidades, eles eram filhos, netos de mulheres negras, descendentes de escravizados, eles eram muito ligados à religião de matriz africana. E depois o neopentecostalismo ele começa a surgir e a avançar dentro das comunidades, como, enfim, uma rede protetora das pessoas. O que o Estado, de determinada forma, não conseguiu fazer, as igrejas faziam. Todo mundo sabe o trabalho que as igrejas fazem na comunidade. Tira a cara do crime, ajuda em mutirão, e foi ocupando esses espaços. Mas, antigamente, a religião, principalmente o neopentecostalismo, ele servia como uma conversão. Você passava por uns processos de metanoia, você estava no crime, se convertia e saía do crime. Era muito claro, assim, né? Essa metamorfose. Hoje... já começou a gente já começou a perceber, os estudiosos, que o cara se converte e ele não sai do crime. Ele continua no crime
e ele começa a aderir, a adotar princípios da Bíblia, segundo a leitura deles, que justifiquem o que eles fazem. Que é a história que acontece hoje no Complexo de Israel, né? Doideira, né, cara? Que aí os caras começam a expulsar praticantes de outras religiões, começam a destruir templos de outras religiões, né? Os caras frequentam templos de né, cristãos e tudo mais. Então assim, é interessante porque é muito contraditório. Muito contraditório. E assim, isso está se tornando cada vez mais frequente, não tá? Esse fenômeno. Começou com o Fernandinho Guarabu, que era um cara do TCP, né? Que comandava o comércio ilegal de substâncias no Dendê, na Ilha do Governador lá, né? Morro do Dendê. Morro do Dendê onde invade. Nós com os alemão vamos se divertir. O Guarabu foi o cara que ficou mais tempo à frente de uma comunidade como chefe do negócio. No GatoNet ele proibiu o filme adulto, tal. Começou a expulsar terreiros do local. E ele conseguiu ficar 15 anos como frente, como sei lá, dono do frente, comércio. os caras entendem. O cara é o de frente. E todo mundo começou a perceber que ele conseguia ficar isso porque ele tinha de mecanismo de controle também a questão religiosa. E aí os caras falavam que assim... é uma puta ferramenta, né? Como que o Guarabu ficou tanto tempo? E aí essa gestão do Guarabu, ela é meio que repetida em partes com o Álvaro Malaquias agora, na Santa Rosa, o Peixão, que, cara, simplesmente eles adotaram uma estratégia de anexação de território. Parada de Lucas e Vigário Geral, que sempre foram inimigos históricos, fazem parte hoje do mesmo complexo que o cara organiza criminalmente aquilo lá. Então você tem lá o Complexo de Israel, Parada de Lucas, Vigário Geral, Cinco Bocas, Pica-Pau e Cidade Alta. Cidade Alta, isso. Não. Parada de Lucas, Vigário Geral, Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau. É organizado por ele. Dizem que tem mais de 300 fuzil lá dentro, cara. Tem gente estudando esse fenômeno, não tem? Tem, cara. Tem uma penca de gente estudando, só que não consegue acesso ao local, velho. Os Pois jornalistas não conseguem trocar uma ideia com um cara desse deve ser uma loucura, mano. Porque o cara, eu queria entender como é que o cara fala pra ele mesmo que ele tá com Jesus enquanto ele tá matando os outros. O Bruno Paes Manso disse que ele foi até ordenado, que existe até uma fala lá no Rio que ele foi ordenado até pastor, tá ligado? O Peixão. Cara, é muito doido isso daí. Os caras que estão estudando isso, a polícia que tá tentando investigar essa situação e tal, nunca viu uma situação dessa. Os caras são claros em dizer isso aí, tá ligado, mano? Que nunca vi, que isso daí é uma parada que é... Mas ela chama atenção mesmo, porque é uns caras assim meio... Eles são muito religiosos. Eles são mais religiosos que os outros caras que se espera, na verdade, não é? Porque, porra, você chegar ao ponto de destruir o templo dos outros caras, meu irmão, tu tá mesmo fundamentalista no bagulho. E não é só isso, né, cara? Se o cara, por exemplo, lá tá nos muros escritos Jesus é o dono do lugar e tal, no Complexo de Israel. Lógico, eu não sou da comunidade, tem várias outras nuances que alguém da comunidade poderia falar e tal. Mas, cara, quando você tem, por exemplo, uma tropa de criminosos que você corta a bebida do cara, você corta o entorpecente que o cara usa e você consegue cativar os caras dentro de uma filosofia religiosa de cooperação, você tem uma tropa muito mais rígida, você tem uma tropa muito mais pesada. Não é à toa que você tem, por exemplo, o BOP, grito de guerra, você tem lá uma grande afinidade entre os caras, todo um peso de um ritual sendo caveira, entendeu? Então, assim... O caso, assim, eles pegaram o neo o quê? Pentecostalismo. Neopentecostalismo aí e eles é só uma desculpa, poderia ser encaixe outra filosofia aqui e teria o mesmo resultado, é isso que você tá dizendo? Talvez não. Mas o que eu tô falando é que os caras... Não é que os caras pegaram, entendeu, Igor? É um processo que vai acontecendo e que a gente chega a esses fenômenos. Então o neopentecostalismo, ele tá nas periferias fazendo um baita de um trabalho há muitos anos. Né? A gente também não pode criminalizar nesse ponto. E chega uma hora que vira isso em algum lugar. Inclusive, peço perdão aqui, porque na verdade eu quis dizer do bandido evangélico. Aí eu
Foi desse cara que eu tô falando. Que é interessante, porque ele é um fundamentalista extremamente religioso, a ponto de destruir templos e tal. E já tem uma presença bastante grande, né? Mas assim, ó, o que você destacou pra mim é que o segmento religioso cristão, né, o pentecostalismo, muitas dessas igrejas, elas adotam o que a gente chama de filosofia da prosperidade, que é você estar com Deus e você prosperar na sua vida, certo? Então, o cara ganhar um dinheiro alto, conseguir juntar 5 favelas, construir uma ponte para ligar uma favela na outra, entendeu? Então tem esse lance da prosperidade que o cara ele enxerga que ele prospera através dessas ações criminosas que ele faz, entendeu? Entendi. E, putz, mas assim, os caras que estão estudando isso aí, cara, eles com certeza estudam também o impacto na vida das pessoas que estão ali e não estão envolvidas com o movimento, né? Puta, você sabe me dizer ali o que os caras, o que os caras sentem sobre isso daí? Vamos lá, o cara que é evangélico, ele sente... O que ele sente? Ele é que, puta, esse cara, como é que esse cara é bandido, tá falando que é evangélico também, não sei o que. Alguém fala sobre isso daí? Cara, ao invés de você ter um bandido tomando pingue muito louco com um fuzil na mão, você tem um cara que fala a paz do Senhor quando o trabalhador passa de manhã para trabalhar. É diferente, não é? Não parece que tem um sentimento de pertencimento? O cara é da mesma igreja minha? O cara tem a mesma crença minha? E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mó merreca, custa menos de R$8, irmão.